Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. A gente está gravando mais um episódio aqui do Jovem Tex. Estamos aqui mais uma vez com vocês. Estava com saudade, a gente está gravando um pouco menos, né, Vini? Então, dá uma saudade. Hoje com um convidado que também é um amigo. Eu acho que o nosso convidado mais jovem do Jovem Tex. Esse é jovem de verdade. Eu acho que esse talvez seja até mais jovem que eu. Eu vou descobrir ao longo do nosso papo que eu não tenho ideia do quando dos anos 90 ele é, mas eu sei que ele é quase dos anos 2000. A gente está aqui com o nosso querido Otávio Arruda, Otávio, que é bacharel em Direito pela PUC e pós-graduado pela GV, no programa de pós-graduação da GV, especializado em planejamento patrimonial e sucessório, que é um programa super interessante, que eu tenho alguns amigos e algumas pessoas que já referendaram. Eu não sei se a gente já tem algum entrevistado que fez esse programa, a gente vai poder abordar com você, Otávio, com mais detalhes, qual foi essa sua experiência, porque é um programa que já me interessou muito. Otávio, que passou por grandes bancas, mas a gente pode destacar três, ele foi advogado do Pinheiro Neto, todos sabem que é um dos escritórios mais de destaque no país e especialista na área de planejamento patrimonial e sucessório. Depois fez uma migração para o BTG Pactual e muito rapidamente, muito cedo na carreira, ele assumiu a posição de Head de Wealth do N-Bank, que é um banco europeu, foi criar a posição no banco, então foi essa posição em específica. Claro que a carreira do Otávio é uma carreira, apesar de curta, já de muito destaque, mas essa migração em específico muito novo para uma posição de gestão no Banco Europeu, inaugurando uma posição, foi algo que nos chamou muita atenção e fez com que a gente tivesse muita curiosidade de saber um pouco mais sobre a carreira dele e querer chamar ele aqui no Jovem Tex. Então, Otávio, cara, seja bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui e a gente sabe que vai ser uma conversa super agradável. Vini, por favor, dá as boas-vindas aí para o Otávio e fazer a nossa primeira pergunta. Obrigado, Tia. Antes de tudo, quero reiterar as suas palavras e agradecer ao Otávio pela aceitação do convite. De fato, retornamos com a entrevistar e bater um papo com uma pessoa verdadeiramente jovem, e isso nos deixa muito contente. Todos os entrevistados são jovens, todos somos jovens, Vini, mas tudo bem. E a gente está bem contente porque, como o Thiago falou, o Otávio uma pessoa que tem uma trajetória até aqui muito singular, isso nos deixa muito feliz. A gente está bem entusiasmado para conhecer um pouco mais da sua trajetória, Otávio. E, bom, dando início à nossa conversa, ao nosso bate-papo, e começando do começo, como tem que ser, conta um pouco para a gente e para os nossos ouvintes como que você, primeiramente, foi parar no direito e depois como você optou, como se deu a sua escolha pelo direito tributário. Perfeito, perfeito. Tiago, Vinícius, primeiro eu agradeço o convite, tá? Acho que eu acompanho aí algumas entrevistas aqui do podcast, eu acho super legal. E, enfim, é um prazer aqui estar falando com vocês hoje. Finalmente, alguém jovem no Jovem Tex, né? Acho que começando por aí, já estando dando, né, nome, na verdade, ao programa, né? Eu falei até antes com o Thiago, eu falei, nossa, Thiago, tá faltando um jovem aí no Jovem Tex, finalmente acho que agora tem um convidado para bater com o nome, mas no fim do dia, tá? Sempre quis fazer direito, eu acho que não foi uma. Não mudei muito de ideia, então, assim, foi uma coisa que eu sempre tive em mente no colégio e tal. Fui meio que direto para isso, nem cogitei muito outros tipos de carreira, mas na verdade, engraçado, né? A gente tem algumas certezas, né? Em alguns momentos da vida que você fala, putz, nada a ver depois, mas quando eu entrei na faculdade, né? Quando eu entrei na PUC, eu tinha certeza absoluta, eu falei, não, vou ser juiz, tal, processo civil, não sei, eu tive, acho que alguma, não sei se eu gostava ali
da posição ali, de julgar, da toga, não sei o quê. Eu falei, meu, tinha essa ideia, né? Não fazia ideia do que o juiz fazia, não fazia ideia do que era direito civil, processual civil, e eu queria ser juiz, né? E aí, bem no comecinho da PUC, na verdade, eu sempre quis estagiar cedo, e era uma coisa enfim, eu achava que a prática, às vezes, ia me mostrar coisas muito diferentes e que, no fim, me mostrou, né, do que a própria universidade. E o primeiro estágio que eu fiz foi um escritório bem legal, bem interessante, de boutique de direito processual civil e arbitragem. Então, era uma boutique de processo e arbitragem, que eram, enfim, casos, basicamente briga societária, pós-M&A, alguma coisa assim. Muito processo envolvendo instituição financeira também. E detestei. Assim, na verdade, foi um estágio acho que no segundo semestre da faculdade ainda. E, assim, hum, por ser uma boutique e que de fato respeita o conceito de boutique, né? Nada sobrava para o estagiário, ainda mais o estagiário lá de primeiro ano, não sei o quê, né? Então, assim, você acabava sendo ali o office boy de luxo putz, não fazia nem petição de juntada quase. Ia no centro, no João Mendes, ia lá no tribunal também, acompanhar processo ainda, que tinha que perguntar lá na recepção como é que estava, não sei o quê. Então, assim, você acompanhava, tinha uns processos legais e tal, mas junto com isso, né, comecei também a ter matéria de processo civil e tal na faculdade, foi uma coisa que não casou comigo, não gosto até hoje, nunca gostei. Eu falei, bom, acho que, né, aquela certeza de juiz já foi meio que pro saco, mas no fim do dia, o direito tributário, ele apareceu super por coincidência, porque eu lembro que eu estava nesse estágio, e aí uma amiga minha que estudou comigo na escola e também fez PUC, também advogada, um dia ela me ligou para tirar uma dúvida de alguma coisa também, não sei se era do estágio dela, de algum problema. Ela falou assim, olha, você que é tributarista, fala não sei o que. Eu falei, meu, de onde tirou tributarista daqui, não sei o quê, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, olha, eu já sei que eu não gostei de processo civil, na arbitragem também não. Então, eu falei, putz, deixa, né, na próxima, deixa eu ver qual que é esse tal de tributário aí, vamos ver o que sai disso. E aí eu entrei numa segunda casa, né, que foi muito legal e que também fiz alguns amigos lá, que é o Madrona, que é um escritório até muito focado em M&A, na verdade, né, direito societário muito forte, atual. E eu entrei na área de consultivo tributário. E, enfim, consultivo tributário, que na verdade, por ser um escritório muito focado em M&A, ele era, na verdade, do diligence de M&A. Então, era um consultivo tributário que, na verdade, era ver mais certidão, ver como é que está a situação do vendedor, do comprador, tal, aquele mais checklist e relatório do que qualquer outra coisa. Mas, nesse período, né, primeiro que você já começa a entender um pouco do que é o direito tributário, né, começa a escutar aqueles nomes que você escutava, né, antes só de orelhada, né, PIS/COFINS, aí dívida ativa, não sei o quê, parcelamento, e junto nessa área, né, que era uma área super enxuta, né, então a gente era a área, nós éramos em 3 pessoas, se eu não me engano. Então, tinha um sócio, aí um pleno alto, sênior, um júnior e eu de estagiário lá. E o dia a dia da área era muito interessante, porque ele era muito polvilhado com direito tributário de pessoa física. E aí eu comecei a ter o primeiro contato de verdade com direito tributário. Então, a gente fazia muita declaração de imposto de renda, a gente fazia DCBE, a gente via um pouco de offshore, a gente fazia aquelas simulações e cálculo de GCAP, né, para fazer o ganho de capital de venda de participação societária, e começa a entender um pouco, primeira vez que você escuta ágil, e começa um pouco mais a entrar nesse mundo, né, do de tributário, e aquilo me deixou super contente. Tá? Além de eu gostar muito do dia a dia da equipe fora, essa parte um pouco mais de um trabalho, vai aquele famoso corno job, né, que você fica ali no planilhando e vendo certidão e tal, que assim, quando você está no comecinho é delícia, né? Eu sei, enfim, eu adoro música, sempre gostei muito de trabalhar também até hoje em algumas coisas mais mecânicas, assim, é legal ficar trabalhando, escutando um negocinho, e aí
putz, aquilo era uma delícia, tal, fica lá vendo certidão e tal, e você viaja ali no meio, mas esse contato de verdade com casos não tão parecidos, iguais aquela coisa muito igual toda hora, foi me interessando muito. E eu meio que falei, olha, na verdade eu acho que é isso que eu gostaria de seguir aqui no direito, então, dado que é isso, deixa eu tentar ver, assim, outros lugares que talvez o de tributário ele seja um pouco mais consultivo de fato da parte de putz, memorando, opinião legal, um pouco mais de matéria e não só tanto execução. E aí, na época, né, um dos meus melhores amigos da faculdade, na PUC, ele já estava no Piro Neto. E eu soube, né, e assim, conheci algumas outras pessoas que também tinham entrado, e na época, não sei porquê, acho que nem é verdade isso, mas eu acho que a experiência que eu tive de orelhada foi, o Piro Neto você passa mais ou menos de segunda. Eu falei, beleza, deixa eu fazer então um processo seletivo de trainee, e aí na segunda eu passo. Só que eu acho que como eu fui tranquilo e tal, não sei o quê, e enfim, fui fazendo, fui levando, eu acabei passando né, direto lá, enquanto eu estava nesse outro escritório, no finalzinho, na verdade, né? E aí eu fui, na verdade, pro tributário consultivo do Neto. Então já, assim, já migrei, né, pro escritório. Só que aí foi engraçado, né? Porque quando eu cheguei lá, toda a descrição da vaga, não sei o que, era tributário consultivo. Falei, pô, excelente, espetáculo. Agora vamos para cima, tal, não sei o quê. E, e chegando lá, falei assim, olha, na verdade você vai fazer pessoa física, tá? Com pessoa física, wealth planning, essa parte toda. E você vai fazer contencioso administrativo. Pô, Plane até em inglês é o nome, né? Tem que ser muito bom isso aí. E, na verdade, o Fernando até fala, eles têm outro termo, eles falam private clients, né? A área específica, na verdade, é private clients. E aí eu falei, pô, maravilha, na primeira parte, maravilha. Aí eu falei, pô, mas contencioso de novo, aí já, falei, puta, caiu o clima, falei, olha, tá bom, né? Enfim, já estamos aqui, não tá na posição de ninguém de negar trabalho, vamos ver. Só que, na verdade, eu nunca tinha tido nenhuma experiência com contencioso administrativo. E aí, enfim, eu acho que nesse momento que eu comecei a ter muito prazer em trabalhar com direito tributário de fato. Porque no fim do dia, o meu tempo, pelo menos no começo, ele era muito mais voltado para contencioso administrativo, e eu fazia diretos, né, assim, quase que 100% CARF. Se eu fiz, sei lá, 10 peças de estadual, foi muito, e aí me perdoe o pessoal que é fã de indiretos e tal, mas para mim, enfim, é bem puxado, acho, nunca gostei e tal, mas era muito desse trabalho de fazer tributário diretos CARF, né? Então, putz, era muito ágil, reorganização societária, subcapitalização, opa, assim, ganho de capital que era questionado, planejamento tributário abusivo, todas essas autuações, né, muito voltadas para imposto de renda, assim, na veia, né, pessoa jurídica, a grande maioria das vezes, e era muito legal. Porque, assim, de tributário, acho que, enfim, vocês dois sabem muito bem, né, e gostam por conta disso, acho que cara, o direito tributário ele é muito dinâmico e eu sempre gostei muito dessa coisa do gato e rato, assim, assim, um tenta pegar, assim, do mesmo jeito que o pessoal fala, nossa, tem clientes arrojados, são criativos, não tão criativos quanto às vezes o próprio fisco é nas autuações que ele faz, nas opiniões que ele emite. Então, assim, eu sempre gostei muito de discutir tese, era legal, assim. Então, independentemente, né, aquelas coisas de empresa veículo, não real adquirente, aí proposta negocial, não tem, assim, pagamento. Então, assim, eu Sim. sempre gostei muito das teses que a gente viu, que eu via, né, hoje em dia não tenho mais esse pé no contencioso, mas era muito interessante, porque às vezes no consultivo você tem muito aquela coisa do fazer um pouco o chapéu do doutor estranho e falar assim, cara, deixa eu tentar prever aqui 1 milhão de cenários possíveis que se podem atacar e que pode dar errado, não sei o que, se põe. E, e o contencioso, ele tem esse lado legal de falar, olha, o estrago já está feito.
né? Enfim, se era arriscado ou não, foi autuado e agora tem que defender. E era muito interessante, né? Você tentar recompor passos e ver na verdade, né, alguns feedbacks que eu recebi na época, falei assim, nossa, você é muito bem no comecinho ainda, né? Falei assim, nossa, você é muito agressivo com a, com a outra parte aqui, não é inimigo, e tal. Então, assim, acho que era muito desse lado de eu achar algumas atuações absurdas e, enfim, até me exceder um pouco nas peças que a gente fazia. Acho que era muito legal. Dessa parte, né, e obviamente vou comentar depois dessa transição, mas eu acho que essa origem, né, de direito tributário foi muito nesse campo, né? Então, primeiro tendo um super polvilhado muito pouco, né, no consultivo, depois com contato efetivamente com o contencioso administrativo federal, que realmente eu, enfim, falei, putz, isso aqui é o que eu quero fazer, adoro isso, adoro os temas, e gostava tanto do consultivo como do contencioso. E aí, na verdade, no Pinheiro Neto, né, eu tive, assim, e muita gente fala que na verdade, é uma super escola. Então, assim, eu trabalhei na equipe do Giancarlo Matarazzo, que é enfim, também uma das referências aí na área e é um advogado brilhante. Acho que era sempre uma aula fazer reunião com ele ou fazer revisão e tal, e o dia a dia era muito bom. Especificamente do lado de planejamento patrimonial, além dele, obviamente, né, eu trabalhava com uma advogada que também é brilhante, que é a Priscila Silva, que assim ainda é quase que uma mentora para mim. Então, assim, eventualmente quando tem algumas dúvidas aí em carreira, não sei o que, sempre volto para ela, é uma querida e assim foi muito bom trabalhar com ela e aprender com ela. Uma pessoa que teve uma experiência internacional muito grande, então essa parte de tratados offshore, assim, sabe tudo e mais um pouco. Então, eu acho que essa escola foi muito legal. Só, desculpa pegar a palavra, Ti, mas você falou, Otávio, da sua descoberta do direito tributário e recentemente entrou uma pessoa nova, muito jovem, num cliente nosso aqui do escritório, e ela veio descobrir a diferença entre cofins e confins. E ela Não, descobriu isso no grupo de WhatsApp com o chefe brincando com ela, né? E ela se referindo, coitada, a Confins, aí o dono da empresa falou, não, Confins é lá em BH, vai ser um pouco complicado. não, quem nunca fez esse typo, que atire a primeira pedra, né? Mas assim, é muito disso, né? É um mundo completamente à parte. É até engraçado porque eu comecei a trabalhar com direito tributário antes mesmo de eu estudar direito tributário, começar a ter a matéria na faculdade. Eu até acho que isso me ajudou muito depois na faculdade, porque eu já conseguia ter aquela coisa da prática, dar nome um pouco nas coisas, né? Mas é assim, se você não vê na prática, eu acho que quem não teve uma passagem, isso é verdade, né? Eu acho que quem não teve uma passagem, pelo menos num estágio, alguma coisa assim, em tributário, cara, o que você tem na faculdade, ele é muito abstrato. Assim, você pode até decorar uma sigla ou outra de imposto, entender aquela coisa de fatirador, hipótese de incidência, não sei o quê, mas a prática ela é assim diametralmente oposta, né? É muito diferente, é muito legal a prática. E o que eu acho que é também não tão legal, pelo menos a teoria de graduação, né? Eu acho, enfim, aquelas primeiras aulas de tributário também meio puxado. Cara, mas você passou esse tempo no Pinheiro Neto, trabalhou com o Giancarlo e com a Priscila, né, que são pessoas super reconhecidas no mercado e no cenário da advocacia brasileira muito respeitadas, assim. Eu imagino que deve ter sido uma boa experiência, mas também um desafio em alguma medida, porque o sarrafo é alto e isso pode ser que tenha acelerado de alguma maneira o seu crescimento. E você, apesar de ter essa estrutura é, grande, que muita gente quer estar e que muita gente pensa em fazer carreira e passar o resto da vida e quer entrar
e não quer sair, você optou por fazer um movimento para um banco. Pensando aqui do ponto de vista dos nossos ouvintes e algumas pessoas que talvez estejam em situações parecidas ou pensem em fazer esse tipo de movimento, e eu faço a pergunta para você responder e a gente tentar ajudar essas pessoas de alguma maneira. E também para. A gente já conversou sobre isso, mas acho que não com tanta profundidade como agora. Então, para também aguçar a minha curiosidade aqui, é, foi que você foi que fez você sair assim, de um lugar que na cabeça de muita gente é um lugar que é para ficar. Assim. Eu também eu digo isso porque também saí fiz um movimento recente também de escritório grande e algumas pessoas me perguntaram isso. Pô, mas por que você saiu? O que é que não fez sentido para você, etc. E acho que essa resposta é muito particular, né? Mas se você puder dividir com a gente os motivos e as razões que fizeram você fazer esse movimento de saída do Pedro Neto, acho que ia ser importante. E também É, falar um pouco sobre o BTG em paralelo, né? Claro. claro, claro, sem problema nenhum. Na verdade, é curioso mesmo, tá? Porque a cultura do escritório, né? Eu fiquei 5 anos lá. A cultura do escritório, ela é uma cultura muito forte. E assim, ela é uma cultura de longo prazo. Então, todo mundo que você fala lá, eu tô há 10 anos, tô há 50, 20 anos, há 25 anos, 30, eu falo, meu, assim, ela é é o que até falam, né? Acho que não sei hoje quantos sócios tem no escritório, deve ter uns 100 e poucos sócios. Então, se tem 110 sócios, acho que tipo 99 foram estagiários. Então, assim, é uma cultura de carreira e prata da casa muito enraizada. E, e obviamente que mesmo tendo esse pé, né, em CARF, ter esse dinamismo um pouco com prazo, sabe? Aquela coisa de escritório mesmo que você tem começo, meio e fim. Eu entrei no escritório e gostei, e o que me interessou lá atrás sempre foi pessoa física. Tá? E eu fazia muito do CARF, eu gostava de discutir as teses, era muito legal, acho que a equipe era muito boa nessa parte que focava muito mais em processo administrativo, mas na verdade eu sempre gostei mais dos temas envolvendo pessoa física. Então eu gostava mais de fazer organização offshore, de falar de tratado, eventualmente fazer alguma coisa de reorg nacional também, ver planejamento para ganho de capital, para doação. E a gente, nessa minha toada com a Priscila, eu tinha muita interação com a área efetivamente de família do escritório, que ela tem o Pitágoras Carvalho, que também é, enfim, uma das mentes brilhantes aí que tem nesse tema e que era muito interessante fazer os casos em conjunto com a outra equipe. Era muito legal. E, e assim, eu não sentia que focando exclusivamente em pessoa física, eu teria um destaque tão relevante no escritório. Mesmo sendo uma das poucas pessoas que fazia isso na época, com a Priscila e alguns outros advogados, eu achava que para minha carreira no escritório, eu até pensei em alguns momentos enfim, sempre tive o pensamento de tô aqui para ficar, porque não só o dia a dia de matérias era muito legal, mas a minha equipe era muito legal. Então, assim, eu sou uma pessoa que me apego fácil às pessoas de convivência diária, assim, então, putz, eu fiz, assim, muitos amigos, muitos mesmo, no Piero Neto. Até hoje, inclusive pessoas que eu até conheci na faculdade, mas fiquei amigo por conta do escritório. Porque aquela convivência, ela, né, enfim, você passa por coisas boas, por coisas não tão agradáveis, e ao prazo, não sei o quê, tem épocas e épocas, e obviamente que isso é do jogo, mas eu gostava muito do momento que eu saí do escritório, eu gostava muito do dia a dia, gostava muito da equipe, era um momento que eu estava muito à vontade aonde eu estava. Então, eu me sentia realmente em casa. Mas
pensando no longo prazo, e tendo esse pé forte em planejamento patrimonial, que no escritório ele era mais voltado no tributário de pessoa física, né, e tributário internacional, na verdade, eu tinha né, essa vozinha falando, olha, eventualmente eu vou para banco. E banco, porque essas áreas são fortes em banco e tal, e tal. E aí também foi numa época que eu iniciei, né, essas... Não, não procurar, mas me antenar sobre o que acontecia no mercado. Tá? E até no fim do dia, eu não procurei sair, eu fui procurado para sair do escritório. E eu decidi sair porque eu achava que eu não sei, eu não me via tendo um futuro muito brilhante fazendo só isso no Pioneto. Eu acho que no Pioneto você consegue fazer, assim como, enfim, vários sócios, né, tem esses dois lados, como o próprio Giancarlo tem os dois lados, né, tanto o CARF, que é, enfim, vitorioso no CARF, né, junto até com o Peroba, até que veio aqui falar com vocês também, e também o lado de pessoa física, mas eu queria fazer só pessoa física. Eu queria focar muito mais em planejamento patrimonial. E acho que fazendo só isso eu não me via tendo, enfim, muito futuro lá. E eu falei, olha, para fazer um movimento desse, eu gostaria de fazer num momento cedo, até porque, eventualmente, imagina eu vou para banco e em 2 semanas eu falo, nossa, horroroso, mundo horroroso, não quero nunca mais saber de banco, volta aqui com prazo, tal, petição, e volta, né, pedindo para voltar. E eu falei, olha, eu acho que nesse momento de vida, né, e super início de carreira, eu falei, olha, eu acho que é um bom momento para testar. Porque se não for agora, imagina se você, né, tem outras responsabilidades, inclusive financeiras e de momento de vida e tal. E fala, olha, acho que não gostaria de arriscar num momento mais tardio. Então, foi uma decisão que eu tomei de experimentar. Realmente experimentar e falar, olha, eu vou fazer só o que eu gosto, que é o que me atraiu. Eu falei, olha, na verdade, eu gosto muito da tese, o cara foi legal, mas eu acho que o meu gosto ele é muito de wealth planning, planejamento patrimonial, seja, e aí, com um pouco de família, um pouco de societário e tributário. O tributário está sempre aqui, né, no coração. Eu gosto mais, e falando de Brasil, quando a gente fala de planejamento patrimonial, o tributário sempre aparece. E decidi, enfim, me juntar ao time de planejamento patrimonial do BTG Pactual. E é uma virada de chave interessante. Que E também ela, conta com a Marina Oiticica, grande advogada e também que a gente teve o prazer de ouvir aqui no podcast. não, exato, ela é outra, enfim, lenda do mercado aí, é uma super advogada e brilhante também. E a equipe, né, na verdade, era a Mariana Oiticica e o dia a dia, até porque, né, a Mari, ela tinha mais de um chapéu. Então, o meu dia a dia foi muito mais com a outra sócia, né, head da área, que é a Carolina Shaw. Também, sim, foi uma excelente experiência. E ela é muito, assim, e você já perguntou, né, como é que é, né, o dia a dia e tudo mais. E ela é diferente, e ela às vezes ela te dá vontade de ter um vício que você não pode ter, que é o seguinte: escritório, e vocês sabem disso, é muito daquela coisa do cliente quer muitas vezes só falar com quem tem cabelo branco, e você não tem tanto esse contato. Eu, fazendo planejamento patrimonial, tal, nesse lado, né, de pessoa física, tinha um pouco mais de contato e tal, mas no fim do dia ninguém quer ouvir o Júnior, né, o pleno, o cara quer ouvir, enfim, o sócio e tudo mais. No mundo de banco, você tem uma exposição, e acho que essa é uma palavra que eu vou repetir algumas vezes aqui, você tem exposição constante a cliente final, cliente do banco. Só que muitas vezes, no mundo do escritório, você tem aquela coisa, principalmente para quem é jovem, né, isso é interessante. Você muitas vezes tem aquele justifique sua resposta. Da onde você está tirando esse argumento? Você é o mago do direito tributário, então a fonte e voz da minha cabeça. Não, não é assim. Veja,
você tem que falar, não, saiu dessa solução de consulta, daquela IN, do não sei o quê, do julgado. Então assim, você é sempre um centro de referências, né? Da onde que eu estou partindo. Porque você está falando muitas vezes, e grande maioria das vezes, com pessoas mais experientes que você, e que você tem ali aquele dever, né, de sempre estar justificando, principalmente em petição, você não vai falar do nada, memorando, parecer, carta, mesmo numa apresentação um pouco mais objetiva, num PPT, você tem que, né, sempre fazer referência ao que você está, enfim, a legislação tributária no Brasil, vocês sabem que ela é um bicho meio maluco, que você tem fontes a perder de vista. É judiciário, é norma da Receita, é portaria, é sessão de consulta, é lei, decreto, pô. Então, assim, Constituição. Então, assim, você tem que estar muito afiado nessa parte. Porque você está falando com um público que é igualmente afiado nessa parte. O problema, digamos assim, da vida de banco é que o seu público, ele quase sempre é leigo. Então, você tem que se policiar muito para não, enfim, desculpem a linguagem, cagar regra. Você não, assim, não é porque você está falando para um público que sempre vai dizer amém, assim, você, às vezes, né, você pode se sentir até atraído a falar, olha, talvez aqui eu possa, né? Se eu não sei, eu vou fazer um somebody love aqui, é isso mesmo, e ninguém vai ficar sabendo. Só que não é assim. E uma coisa que eu aprendi muito com a Carol e quando eu cheguei no banco, né, para entender essa dinâmica, né, porque é muito, o dia a dia do escritório é muito execução de documentos, né, então é pesquisa, é a peça, é o memorando, é o PPT, é o entregável físico, digamos assim. Enquanto no banco, o seu dia a dia, pelo menos na minha experiência, foi muito de estar presente e ajudar o time comercial e os clientes. Então, tirar dúvida ao vivo, na hora, é aquela coisa assim, escritório, às vezes você fala, putz, e-mail, um dia útil tá bom, e-mail, dia útil, tá justíssimo. Banco não, o que eu perguntei hoje, eu preciso saber a resposta hoje, porque o cliente está me perguntando hoje, e na hora, e no call, e na reunião presencial, e tudo mais. Então, assim, é muito, é muito diferente a dinâmica, né? Enquanto os escritórios têm, às vezes, aquela jornada que não é tão intensa, mas ela é longa, o banco é aquele ringue, né, que toca o sino quando começa o dia, toca o sino quando acaba, mas nesse meio tempo ele é super dinâmico. E a Carol me falou muitas vezes nessa coisa que eu levo, enfim, até hoje foi uma super lição, e às vezes a gente, um pouco mais jovem, começando num ambiente diferente, não tem muito isso, se sente às vezes, nossa, eu preciso saber tudo. Você fala, não, sempre fale, eu não sei, se você não tem certeza. E tá tudo bem. Você não é um oráculo. Você senta e estuda. Assim como a gente faz em escritório e faz um advogado que realmente advoga em defesa e na parte consultiva, você como um advogado que não pode advogar para o cliente final, porque você está numa instituição financeira, né, até por uma coisa regulatória, você não vai fazer peça para ninguém, você não vai fazer defesa de ninguém, você não vai fazer IR de ninguém. Você muitas vezes está tirando uma dúvida específica de um caso concreto e fala, na verdade, preciso voltar, sentar a bunda, estudar, te volto mais próximo e está tudo bem. E essa foi uma pressão que eu tirei das costas muito legal indo para banco, né? Você não precisa estar com todas as respostas na ponta da língua, às vezes como você acha que deveria estar em escritório. Aquela coisa, nossa, vou revisar a peça com essa pessoa, vou apresentar, isso aqui é final, isso aqui vai para o CARF, isso aqui não sei o quê. Então, é muito diferente, mas ele é muito dinâmico e essa é uma coisa importante, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta muito do dia a dia ali. Então, assim, o meu dia a dia de banco, em que, sei lá, 80% do meu trabalho, 70% do meu trabalho, do meu tempo, eu estou conversando, escutando histórias de pessoas, é muito legal. É muito legal e é muito legal entender o lado do cliente final em que, assim, ele está completamente vulnerável, exposto, porque assim, como vocês devem saber, o planejamento patrimonial, a gente não está falando sempre sobre flores, na verdade, quase nunca sobre flores. A gente está falando de morte, a gente está falando de sucessão, a gente está falando de herança, a gente está falando de brigas familiares, a gente está falando
de casamento passado, de um casamento futuro, de eventualmente uma desavença que eu tenho com o meu genro, com o meu irmão, com a minha mãe. São temas cabeludos às vezes, muitas vezes, a grande maioria das vezes. Né? Não é só a economia fiscal, pura e simples. Não, não é isso. E também não é falar, nossa, isso aqui que você fez é muito arriscado, você tem um risco de atuação, ou não. Na verdade, os temas eles são muito mais profundos. Então, conversar com os clientes sobre esses temas, eu acho, assim, me deixa muito motivado para vir trabalhar. Sinceramente, eu venho, ia, né, para o BTG e venho aqui para o Bank com um sorriso no rosto, porque eu gosto muito dessa dinâmica do dia a dia de banco. É legal, Otávio. Eu notei algumas questões aqui para a gente comentar brevemente, mas especificamente do trecho final dessa sua segunda fala, do aspecto controverso do planejamento sucessório, né? E eu imagino o quão criativo e arguto, não astuto, arguto você tem que ser para, enfim, lidar com certas desavenças familiares e tornando a minha pergunta mais objetiva, se você puder compartilhar conosco assim as suas habilidades relacionadas à criatividade para lidar com essas sutilezas, né? Eu pressuponho que você tem que ser tem que perceber algumas questões que estão implícitas, né? Que se forem explicitar, a questão acaba indo para um lado não muito agradável, então a gente vai ficar muito contente se você puder compartilhar conosco essa questão da criatividade, naturalmente a criatividade positiva, né? Perfeito. Assim, é muito engraçado, porque eu brinco, o dia a dia de wealth planning, ele é parte psicólogo. Às vezes não tem nada para você falar, não tem nada, enfim. O cliente vem aqui só desabafar, e você escuta, enfim, fala realmente, nossa, tal, enfim, dá um apoio aqui, tenta endereçar de alguma forma as questões que lhe cabem, né? Então, fala, nossa, aqui realmente, né? Isso, acho que não tentar entrar no mérito do que ele está falando, nossa, não gosto da sogra, não gosto do sei o que, fala, mas sabendo disso, você tem noção de qual que é a consequência sucessória e num divórcio no regime que seu filho casou? Ah, sei, não sei. Ah, você já endereçou isso? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre estar, e é aquela escuta ativa, né? Você tem que estar disposto a escutar e aquela coisa. Tente marcar reuniões não casadas uma com a outra. Não é aquela coisa de olhar para o relógio. Não é uma relação puramente comercial. Tá? A parte de wealth planning ele é muito sobre as pessoas. Então, você está aqui para ajudar. Como você conseguir? Obviamente que a gente tem, né, o lado advogado da coisa, mas até é muito engraçado porque às vezes você tem eu sempre tive, acho que um pouco de jeito para falar até com tem muitos clientes mais idosos, enfim, que gostam de contar histórias e vai contando história, 2 horas, 3 horas de reunião e assim eu não preciso cortar porque é um momento em que o direito, né, de planejamento patrimonial, seja o tributário, seja a família, seja o societário, ele está conversando diretamente com o lado comercial. E essa é a grande conexão, porque o planejamento patrimonial, a instituição financeira, pelo que eu tive experiência, ele é muito comercial. Por quê? Porque você não está cobrando, não é que ele está tomando minha hora, eu não tenho que debitar isso depois, não, sei o quê, cafezinho com o senhor, não tem essa. Então, assim, é, é, é muito um papel, e eu gosto muito dessa analogia, daquele médico de família, aquela figura antiga do médico de família. Fala assim, olha, na verdade, o cliente pode vir aqui e falar da falência, pode falar de briga societária, pode falar de família, que aí a gente entra um pouco mais no detalhe, do tributário, que a gente entra um pouco mais no detalhe, a reforma tributária, esse tipo de coisa. Mas no fim do dia, você está aqui para dar um suporte como ele conseguir. E aí entra um segundo lado da coisa que é muito interessante, que é, às vezes, melhor do que saber a resposta é saber quem sabe.
Então, justamente pelo planejamento patrimonial de banco não poder dar esse suporte para o cliente final do ponto de vista de execução da coisa, eu tendo a trabalhar muito, e aí é aquela coisa, né? Muito do meu dia, obviamente que nem metade disso, 30, 20% do meu tempo, eu passo falando com advogados parceiros. E isso é muito bom, porque assim, o cliente ele chega com uma demanda que muitas vezes o banco consegue endereçar. Olha, alguma coisa de fundo exclusivo, um investimento offshore, uma previdência privada, um seguro de vida, uma conta, enfim, garantia, alguma coisa nesse sentido, perfeito. E o banco está aqui para isso. Mas muitas das vezes, elaborar um testamento, ver uma questão de briga societária que eu estou tendo com os meus irmãos aqui e acolá, então é saber indicar. E aí, muito dessa curadoria que a gente faz, né, pelo menos que eu tento fazer, eu tenho a lista, obviamente, dos meus escritórios parceiros e dos escritórios que a gente trabalha aqui, mas a gente tenta fazer uma curadoria muito daquela coisa, né? Então, obviamente, faixas de valor que cada escritório cobra, mas também característica dos advogados que vão atender. Então, tem o cliente que ele é super conservador, eu não posso passar pelo escritório que é conhecido por encabeçar teses mais arrojadas, e vice-versa. Então, a gente tenta fazer esse tipo de curadoria para tentar, assim, endereçar os clientes, quando eles vêm aqui, para um lugar que ele vai ser atendido como ele deveria ser, e com a cara dele. E isso é muito legal também. Então, muito desse... Estava falando sobre isso, não foi, Tata? Sobre conflito de interesse e como é importante para a instituição financeira ter liberdade nesse momento de indicação e não ter rabo preso, FII, com história de advocacia ou exclusividade ou alguma coisa assim. Não sei se você quer endereçar por essa linha, mas é muito interessante o que você falou, porque no final do dia vocês só existem por conta do cliente, né? Então, se você não coloca o interesse dele em primeiro lugar e coloca o seu, você termina não sendo um bom prestador de serviço. Não, e excelente ponto, assim, não dá para ser assim, não pode ser assim. Então, eu acho que óbvio que a gente tem as demandas específicas em que a indicação é óbvia. Eu só tenho esse advogado para indicar porque eu sei que ele já fez trocentos casos igual a esse, o que total bate muito bem com o estilo daquele cliente e com a demanda que ele tá, que ele precisa de ajuda. Agora, se você não tem essa liberdade, né, e é muito desse tema, né, a liberdade minha e que eu preciso para fazer um trabalho que seja melhor para ele, eu não posso de jeito nenhum trabalhar com finder fee, com rebate, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, as conversas que a gente tem com os escritórios, e aí escritórios, tá, é muito amplo, porque o pool de pessoas, né, e de escritórios e de profissionais que eu tento indicar, eles são muito de advogados no Brasil, advogados no exterior, prestadores offshore fora e aqui, contador no exterior e aqui em contador agora, né, depois dessa reforma, está sendo uma figura super importante que você tem um profissional ponta firme e que esteja antenado com as mudanças que aconteceram, que estão acontecendo, né, para certificar de que não vai ter nenhum problema lá na frente. Eu tenho que ter sempre uma pluralidade e as indicações que eu tento fazer sempre são nunca é um nome só, mesmo que eu entenda que tem um advogado que se sobressai, eu posso até deixar o nome primeiro na lista, mas assim, eu sempre indico 2 ou 3, de qualquer coisa, contador, advogado no exterior, tal, porque deixa o cliente escolher, deixa o cliente sentir, conversar, escutar e aquela coisa. Nossa, tem cliente que fala assim, não, me dá nome, não quero mais falar com você, vou atrás e aí eu vejo se eu precisar, eu chamo. Ok. Tem cliente que fala, não, me apresenta, pega na mão, quero que você fique com essa curadoria. E sendo bem sincero, essa liberdade ela é muito boa para poder indicar o melhor para aquele cliente. Se tivesse um FII, se tivesse um rebate, por mais que, nossa, eu me coloque aqui na posição de neutralidade, que eu sou uma pessoa muito boa, não sei o quê, você sempre vai ter aquela coisinha de, nossa, esse caso aqui tanto faz, então might as well mandar para o cara que, né, o banco está ganhando alguma coisa, eu estou ganhando alguma coisa. Então, para aqueles escritórios
e são pouquíssimos, tá? Ou para aqueles prestadores que trabalham com algum tipo de rebate, alguma coisa assim, o que a gente pede é sempre assim, transforma em desconto para o cliente. E aí tudo bem, porque para a gente ficar ou abrir mão de uma liberdade de indicar, não é assim que o banco vai ganhar dinheiro, não é assim que eu vou ganhar dinheiro, não é assim que eu quero ganhar dinheiro. Então você tem que ser muito honesto e transparente com as indicações que você faz. Toda vez que a gente faz isso, eu deixo muito claro, assim, olha, estou te indicando esses 3 nomes, nenhum deles me paga nenhum rebate, não sei o que, não ganho nada em troca disso, se você não gostar, eu te indico outros 3, e se você for mal atendido, me fala que eu paro de indicar. Tá? As indicações que eu trabalho é muito de escutar o que o cliente traz. Olha, você já conheceu esse advogado? Já conheceu esse? Alguns, obviamente, que a gente conhece de mercado, outros não. E a gente teve muitas experiências positivas com o que o cliente nos traz, né? Isso é muito legal também. Bom, ah, sou eu ou você, Vini? Por favor. Cara, muito bom isso que você falou e é um papo sensível, mas super importante. Eu não lembro da gente ter tido essa conversa em outras entrevistas, Vini. Então, muito legal ter falado isso, assim. É, eu comungo dessa ideia da independência na indicação ser algo que deixa você mais livre para fazer o melhor para o cliente. Claro que ninguém está dizendo aqui que o FII é algo errado em todas as situações e nunca pode acontecer. Isso claro que acho que não é o caso, mas realmente algumas circunstâncias específicas, como por exemplo essa sua em que você está o tempo inteiro indicando e é quase que uma rotina diária para você chegar em pedidos, você fica muito bugado e se você tem esse tipo de amarra. Mas, Tata, cara, partindo pro. Tá boa a conversa, mas partindo já para o final do nosso podcast, infelizmente, eu vou te fazer mais essa pergunta e deixar o Vini para fechar. Então, fala para a gente só um pouco mais sobre a sua experiência aí no Bank. Como é tão novo? Você tem 27? Um pouco menos. 26? Um a menos. Porra, você tem 25, velho. Cara, como é que. Não, jovem de verdade, hein, Vini? Tá vendo? Eu comprovei que Falei. finalmente foi um Primeiro entrevistado mais jovem no jovem Jovem que Tech. eu. Pô, a gente tinha entrevistado acho que o Bruno, o Tadeu, que são bem jovens também, mas o Otávio é mais. Só eu sou Cara, muito novo, tenho 21. Recém-aposentado. Bom, bom, tô na média. você é maior de idade, é 21, Vini, pelo amor de Deus. Cara, pô, com 25 anos, você está numa posição de gestão, você é o head de uma área que, por mais que seja nova no banco, por uma área super importante, só olhar como é que é a área de off-planning da XP, só olhar como é a área de off-planning do BTG, Safra, e os heads dessas áreas são pessoas que têm idade para ser seus pais. Então, é, infelizmente, felizmente isso é verdade. Então, pô, se você está nessa posição, é por muito mérito. Então, fala um pouco como é que foi essa mudança, como é que foi. Você ficou com medo? Foi um sim óbvio? Pô, você responde como é que tá sendo aí lidar com os executivos, etc. Pô, por favor, se você puder falar um pouco sobre isso, vai ser legal. Lógico, posso falar um pouquinho sim, e é muito engraçado, né? O que vai aparecendo pela frente, né? Pouco tempo atrás, né? Pensava em carreira até o final no Peroneto, mudei para o PTG em 2023, né? E já no finalzinho do ano passado, né? Que eu me juntei aqui, no finalzinho de dezembro mesmo, que eu saí do banco e vim para o End Bank. E, na verdade, cara, medo, eu acho que não, mas um bom frio na barriga, com certeza sim. Então, assim,
que acontece, né? O banco, ele é um banco global, então, que ele é um banco de mais de 93 anos de idade, é um banco global, ele é um banco que está em 11 jurisdições. Então, assim, quando a gente começou a falar e ter as conversas, né? Primeiro que eu vi que a casa, ela era sólida. Isso eu acho que é importante. E o banco, obviamente, que uma fase de expansão no Brasil, né, tem, tem buscado e buscou, com a nova direção aqui, que é o Matheus Wolff como VP e o Rodolfo Pousa como CEO, né, entraram também meados do ano passado, e eu me juntei aqui ao time do banco com essa nova direção. Né, o banco, ele pensou muito bem as áreas em que eram inexistentes e que tinham uma deficiência clara. Então, por exemplo, o banco ele já tinha o seu jurídico próprio, mas que era um jurídico, obviamente, que muito voltado para questões do próprio banco. Tributação do banco, da renda do banco, enfim, banco no Brasil, vocês devem ter uma ideia de ser pouco burocrático. Então, assim, você tem inúmeras questões regulatórias e tributárias que são muito específicas para a instituição financeira, em que o jurídico tem que se debruçar sobre isso 24 horas por dia. E, obviamente, que para atender o cliente final, você não tem essa expertise, você não tem tempo até, e você não quer dedicar esses esforços para isso. E eles entenderam muito bem que era uma área, e assim, o Rodolfo e o Matheus que já passaram, né? O Rodolfo já passou por XP, já passou por Credit Suisse, pelo Private do Credit, do Safra, montou o escritório dele, foi da XP, então assim, ele teve contato em diferentes áreas com profissionais de wealth planning. E a gente sabe como isso ajuda a aproximar o banco a tratar de temas que não são corriqueiros de banco e que a gente tem que abraçar, porque as relações de um private banking, elas são relações de longo prazo. Então você quer dar a mão e estar presente na sucessão, você quer organizar junto com o pai e ter a conversa também com a segunda geração e com a terceira, muitas vezes. Então, você fala com o avô, com a avó, com a matriarca, com a patriarca, você fala com o filho, você fala com o neto. Eventualmente, você tem questões da empresa familiar que, nossa, esse filho aqui está no dia a dia, esse filho não está no dia a dia. Naturalmente, muitas vezes o filho que está no dia a dia acaba herdando ou acaba ficando muito no negócio, né, por preferência dos pais ou até de quem está no negócio e não o que não está no negócio, muitas vezes. Então, assim, são temas delicados, como eu falei, né, sucessão, desavenças familiares, briga, divórcio, filiação. Então, assim, são temas em que ele exige uma certa vulnerabilidade, ele exige uma confiança. Então, quando você tem um advogado no banco, taxímetro zerado, que é excelente para os clientes, portas abertas para trocar ideia e conversar e ensinar e fazer informe e falar sobre a reforma e falar sobre as questões mais complexas da vida dessa pessoa e as dores que ela tem com cada um desses temas, aproxima muito as relações, né, do time comercial do banco com o cliente final. Então, no fim do dia, essa era uma área que era inexistente e que, com a minha idade, brincadeiras à parte aqui, eu, numa posição em que eu adorava mesmo o dia a dia do BTG e a equipe. Tá? A equipe do BTG, da Maritsica, do Carol Schau, enfim, do Conrad, a Vivi, o Bruno, que eram todos meus colegas lá no BTG, era uma equipe de craques. Assim, era uma equipe que eu gostaria muito que fosse criada aqui no banco um dia e será, está sendo feito muito com o que eu aprendi com eles. Porque, assim, eu acho que essa é uma área, primeiro, que você não consegue contratar qualquer um, e é uma área em que você não consegue crescer o time de forma rápida, porque ao mesmo tempo que envolve o profissional que tenha um pé em tributário, em societário, em família, obviamente que cada um com a sua origem mais focada na sua área, né? Mas também entra na pós que vocês comentaram, né? A pós me ajudou muito com as questões de família e societário, que às vezes
obviamente que você fala no dia a dia e vai aprendendo na prática, mas o detalhe, aquela questão um pouco mais do profissional daquela área que você acaba aprendendo, então você tem que se atualizar sempre. Mas o ponto é, montar uma área é muito legal. E assim, com a idade que eu tinha, né, quando aceitei o convite, eu falei assim, e o frio na barriga tá assim, né, mas eu coloquei na balança, eu falei, olha, eu gosto muito da minha equipe, gosto muito do dia a dia aqui no BTG e tal, mas você tem que colocar na balança. Eu falei, olha, eu acho que com essa idade, eu não sei se tão cedo eu vou ser chamado para montar uma área, né, para gerir uma área, ser head de uma área de uma instituição financeira no Brasil, tão cedo. Então eu pensei assim, eu falei, olha, o meu dia a dia, e ele é muito parecido com o BTG, deve ser muito parecido com o XP, com o Private do Itaú, enfim. O Wealth Planning, ele tem essa característica, né, de falar com o cliente, estar presente com o time comercial, etc. Então eu falei assim, olha, a matéria eu não vou desaprender. O direito tributário, ainda mais em época de reforma, de offshore, de fundo, pelo amor de Deus, assim, o que não falta é falar todo dia sobre esses temas complexos de reforma e explicar de uma forma. E eu sou da escola muito de que eu aprendo explicando. Sempre foi assim. Escola, faculdade, meus cadernos são inexistentes. Eu só conseguia prestar atenção e explicar para alguém e era assim que eu pegava mais ou menos. Então, assim, eu gosto muito de explicar, eu gosto muito de conversar sobre esses temas. Então, eu falei, olha, a matéria não vai me fugir. Tá aqui e tal, acho que isso tudo bem. E eu vou ter que aprender na marra alguns skills aqui de gestão, de montar, de gerir budgets, de fazer daquela coisa de escolher a cor do PPT e escolher o que vai ser falado, o que não vai ser falado, o exemplo que eu vou dar, de fazer o café do meu cliente, fazer evento, de fazer live e tudo mais, que é uma responsabilidade imensa, né? Porque não tem aquela coisa do e no BTG era uma coisa muito legal e que às vezes eu sinto falta, mas isso é uma coisa que a gente vai fazer, né? De crescer a equipe de forma muito pé no chão, mais orgânica, que é conversar com o cara do lado, né? E até a Maria até falava, acho que falou algumas vezes, né? Da ditadura do argumento, né? Então assim era um time muito horizontal em que assim, cara, o sócio falou, mas se o analista não sei o quê, levantou um ponto bom e tá válido, vai ser seguido aquilo e acabou, porque aquilo é pelo menos o argumento que venceu na equipe. E essa é uma área que conversar com o cara do lado, sendo mais experiente, sendo menos experiente, ela é muito, 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 muito útil. Então, assim, por isso que eu também aproveito essas conversas, né? Falei 20% do meu tempo para falar com os escritórios, para também aproveitar e roubar umas consultas. Falar assim, gente, o que vocês estão vendo? O que é isso? Eu estou falando besteira. Se vocês estão vendo, o pessoal está seguindo para A, para B, sentir um pouco o mercado, sentir as autuações, porque você não pode se desconectar dessa parte. De jeito nenhum. Porque imagina uma coisa que era conservadora há tantos anos atrás, o pessoal está autuando. Veja, a operação de ágil, quando elas foram feitas, teoricamente estava tudo, né, dentro dos conformes ali, vida que segue, e depois todo mundo foi autuado. Então, assim, opa, eu tô desatualizado? Então, assim, é muito legal, mas você tem pontos do seu dia a dia que, montando uma área, de certa forma, isolado, você tem que correr atrás de alguma forma. Então, conversa com os pares, conversa com seus colegas, rouba a consulta de um do outro, fala com os clientes, tenta se atualizar ao máximo e tem que ficar assim, mas isso tudo foi na balança. O ponto que eu cheguei foi, se tudo der errado, se, enfim, fizer um péssimo trabalho, não sei o quê, o banco implodiu, não sei o quê, aconteceu, o Alien pousou tal, aquela coisa que reviravolta, eu não desaprendi a matéria, e, de certa forma, eu aprendi alguns skills que eu só teria na minha quadra em muitos anos em qualquer lugar. Seja em Pinheiro Neto, para eu ter uma equipe minha, seja em BTG, para eu ter uma equipe minha, para eu sentar, digamos, com a diretoria e tomar decisões que envolvem destino também da própria instituição e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um crescimento que ele vai sendo enquanto ele acontece, né? Você vai ficando pronto enquanto você está montando as coisas. Isso é muito legal. E assim, essa decisão desse fio na barriga, mas assim, acho que na segunda semana aqui eu tive assim, plena certeza que eu falei, nossa, tomei uma decisão que eu até agora não me arrependo nem um pouco
Acho que dá aquela dorzinha de não ter feito um pouco mais de história, um pouco mais de contato significativo com a turma no BTG, é verdade. Mas eu, enfim, até agora estou bem realizado com esse projeto e é muito legal com essa idade e, obviamente, início de carreira, né? O que é muito esquisito até pelos outros convidados que vocês tiveram aqui, tá, ter esse privilégio, esse prazer de estar montando uma coisa um pouco na minha cara. Enfim, e tomar, né, e ter a posição, né, do que eu acho conservador, o que eu não acho conservador, as teses que vale brigar, o que eu acho que não vale brigar, é uma autonomia que eu acho que eu não teria tão cedo. Então foi uma decisão de certa forma fácil, mas sim, teve um bom bons momentos para refletir, com certeza absoluta. Muito bacana, Otávio. A gente agradece pela franqueza da fala, assim, de peito aberto. Acho que você tocou em pontos muito interessantes e, como eu te falou anteriormente, pontos que nós não havíamos tido a oportunidade de trazer aqui para os nossos ouvintes. E a gente já partindo para a última pergunta, que não está relacionada ao aspecto profissional, mas sim ao aspecto pessoal, a gente já fica muito contente por tudo que você trouxe aqui, pela excelente conversa. A gente quer também, quando eu falo a gente, é porque eu tenho certeza, conhecendo meu sócio, a gente quer agradecer pela aceitação do convite, assim, parabenizar, assim, antes de tudo, pela sua trajetória. Você acha que se habituou, né, já está habituado com o desafio que você esquece, talvez tenha esquecido o quão grande foi o desafio, assim, então talvez a gente que vê de fora aqui, a gente talvez compreenda mais do que você hoje, né? Você dá um passo tão importante Talvez assim da sim. carreira, dá um passo tão importante na carreira, ser head de wealth planning de um banco que, como você falou, tem atuação em 11 países. Estava aqui antes de começarmos vendo o site do End Bank, passando de geração para geração, né? Diretoria do banco, né? Então, isso é muito bacana. Mas, enfim, é uma pena que a gente esteja chegando ao final e essa última pergunta é sempre direcionada à pessoa do entrevistado. Então, aqui a gente quer saber o que o Otávio faz para sair um pouco da rotina. E a pergunta a gente sempre destaca, né? Ela é muito ampla. Então, tiveram pessoas que falaram: eu não faço nada. É assim que eu esqueço um pouco. E outras falaram: não, tem o meu tênis, tem meu futebol, tem a minha família, tem meus filhos, que naturalmente imagino não seja o seu caso ainda, mas enfim, fica à vontade para concluir esse nosso bate-papo falando um pouquinho do Otávio Arruda sobre a perspectiva pessoal. Cara, primeiro foi um prazer conversar com vocês. Acho que, enfim, eu que agradeço o convite. Foi super bacana compartilhar um pouquinho. Cara, acho que nada não, que também seria muito puxado, né? Sair e tal, olhar pro teto, não sei o quê. Acho que não é muito por aí também o que eu faço fora aqui do profissional, mas na verdade é como eu disse, né? Eu acho que por onde eu passei, é, e ainda bem que foi assim, eu consegui ter alguns amigos que eu fui fazendo e eu acho que o tempo livre ele passa muito nisso, né? Então, obviamente que passo muito tempo com a minha namorada e tal, mas é, é, além de sofrer pra caramba vendo o Corinthians jogar, que é, enfim, eu é um vício, né? Enfim, é aquela coisa, né? O time só te bate, você só apanha, mas você volta sempre porque você, né, ama, não sei o quê. Mas Coitado do Yuri fora Alberto. fora essa desgraça que é o Corinthians na minha vida, eu sempre tento estar, enfim, com os meus amigos e gosto muito de sair, de chamar em casa, enfim, tomar um negocinho com eles, falar besteira, que é a melhor coisa que você pode fazer. Enfim, acho que nos vários grupos, né, que você vai fazendo ao longo do caminho, seja com a turma do Peroneto, seja com a turma de faculdade, com a turma de escola, a turma da vida, enfim. Mas eu acho que é muito disso, né? Primeiro que até agora
eu não acho que é super cansativo. Na verdade, eu também tenho esse lado social aqui no dia a dia. Tinha aqui, tinha no BTG, tinha no Peroneto, né? De falar com a turma aqui do banco, do outro banco, do escritório, que são meus amigos aqui do dia. Então, isso também não te cansa nem um pouco, na verdade, só faz ser muito agradável, mas no fim do dia acho que é um pouco isso, né? É o que eu falei, puta, eu gosto muito de música, de filme, assim, essas coisas e tal, óbvio que, mas o principal acho que é encontrar a turma e colocar o papo em dia, é a melhor coisa que tem. Ainda bem que você gosta de falar, né, cara? Senão, seu trabalho ia ficar um pouco É prejudicado, né? Mas, insuportável. pô, pô, cara, mas a gente gostou muito da conversa. Acho que a gente partiu para um caminho muito bom. Foi um papo muito franco, como o Vini disse. A gente abordou coisas que a gente não tinha feito ainda em outras conversas, que é o que a gente tenta fazer aqui. Às vezes é difícil, porque eu acho que você já vai ser o 35º entrevistado, mas a gente conseguiu mais uma vez, e isso é um trunfo que a gente agradece por ele, assim, esse caminho desse movimento muito rápido de carreira, a gente nunca tinha tido um entrevistado que migrou assim tão cedo para uma posição tão sênior. E também falar um pouco sobre alguns conflitos de interesse e algumas questões éticas delicadas da nossa profissão é algo que a gente, eu particularmente, e sei que o Vini também, eu gostei muito de falar, porque acho que a galera que está chegando aí, que está ouvindo, tem que saber que pô, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer crescer, mas sempre antes de agir vale a pena pensar um pouquinho se isso é ético, se isso é legal, se isso você está fazendo pensando no curto prazo, se é a melhor coisa mesmo para o seu cliente, e como é que você do amanhã vai se orgulhar disso que você fez agora. Então, foi uma reflexão muito interessante que você trouxe, cara. A gente te agradece muito por isso. Mas é isso, chegamos ao fim. Então, a gente agradece muito, Otávio, Vini. Se você quiser dar um tchau aí para o Otávio, você também, cara, quiser falar algum recado final, Otávio, deixo a palavra com vocês e agradeço muito pelo papo. Só antes de dar a palavra para o Otávio para a conclusão, de fato agradecer mesmo, o tio mencionou esse ponto e não tinha parado para refletir sobre, mas é difícil você, em 30 e poucos episódios, você trazer uma diversidade tão grande e, de fato, a gente conseguiu. E, naturalmente, isso se deve a vocês, entrevistados, e não a nós, porque a nossa criatividade não é tão grande para fazer perguntas variadas, mas a gente fica muito satisfeito, muito feliz e verdadeiramente grato pelo bate-papo de hoje e te passo a palavra para você concluir, Otávio. Perfeito. Tiago, Vinícius, acho que foi um prazer. É muito legal o trabalho que vocês fazem e eu tento sempre que eu posso acompanhar ou escutar um pouquinho, alguns trechos, alguns cortes aí da turma comentando, porque é isso, né? Mesmo que o roteiro ele seja muito parecido, como as histórias são completamente distintas, é muito legal escutar, né? O que levou tantas pessoas, obviamente que assim, aos lugares que elas estão hoje, né? Então é muito legal ver o trabalho que vocês fazem. Parabéns aí por já ter apresentado 35 histórias diferentes aí para a turma que acompanha, escutar, entender, opinar, gostar, não gostar, enfim, mas dar esse espaço para a gente conversar foi muito legal. Muito obrigado pelo tempo de vocês e pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.